Olá, gente. Professor Bruno Lorenzini, professor de Direito Constitucional aqui do NEAF. Estamos aqui de volta para mais um Pela Ordem com vocês para discutir sempre alguma questão, algum tema envolvendo direito constitucional que seja relevante para os exames da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Então a gente vai trabalhar hoje com mais uma questãozinha de direito constitucional que caiu no último não, foi o concurso 16, tá? O exame da Ordem 16, caiu uma questãozinha que trabalha um pouco com controle de constitucionalidade, um pouco de processo legislativo, mas enfim, no final a gente vai ver que a solução da questão passa por uma única ideia, mas no enunciado traz aí conteúdos que teriam ligação com diferentes ramos aí do direito constitucional. Então, olha só, a medida provisória Z, embora tendo causado polêmica na data de sua edição, foi convertida em julho de 2014 na Lei Y. Inconformado com o posicionamento do Congresso Nacional, o principal partido de oposição, no mês seguinte, ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, atacando vários dispositivos normativos da referida lei. Todavia, no início do mês de fevereiro de 2015, o presidente da República promulgou a Lei X, revogando integralmente a Lei Y, momento em que esta última deixou de produzir os seus efeitos concretos. Nesse caso, segundo o entendimento cristalizado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, veja, algumas observações iniciais para que vocês tenham conhecimento nessa preparação de vocês para a Ordem dos Advogados do Brasil. Primeiro, cada vez mais a OAB tem trazido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para algumas questões. Aqui a gente vai perceber que não é nada muito complicado, é algo até deduzível, para quem conhece um pouquinho de processo, já vai saber a resposta. Mas, queira ou não, está aqui trazendo um posicionamento concreto do Supremo Tribunal Federal. Então vejam como vocês devem estar um pouquinho situados hoje com o que o Supremo decide. Nós sabemos que há informativos que são produzidos lá para o Supremo Tribunal Federal. Sempre é uma leitura válida para que vocês conheçam como o Supremo tem se posicionado naquelas questões mais importantes, evidentemente. Tá? Outra coisa, é importante realizar a questão, né? Quando a gente observa, há uma série de informações aqui. Né? A gente ainda não sabe, porque nós não realizamos a leitura das alternativas, o que será mais importante, qual informação será mais importante. Tá? Então, normalmente, nesses grandes enunciados, haverá ali uma série de informações que, quando a gente vai buscar a resposta, elas acabam sendo irrelevantes. Tá? Então, por exemplo, essa aqui, a medida provisória tendo causado polêmica, quer dizer, o que ele quer dizer? Será que isso é importante para o enunciado? Foi convertida em julho de 2014. Isso poderia ser algo importante. Ela foi convertida, quer dizer, o momento da conversão, a data da conversão. Então, nós estamos falando mais de medida provisória, estamos falando de lei, né? Inconformado, o principal partido ajuizou a ADI, a Ação Direta de Constitucionalidade. Será que um partido poderia ter ajuizado uma ADI? Então, veja, tem ali uma série de informações. Aí você já começa a ficar preocupado, porque, dependendo do que perguntar, pode te complicar. Você fala, controle de constitucionalidade, aqui complicou. Mas veja, essa questão não é tanto de controle de constitucionalidade, ela está muito relacionada, é até uma questão mais de processo do que provavelmente constitucional. É claro que é de constitucional, porque estamos falando aqui no âmbito de uma ação de jurisdição constitucional, no âmbito de controle. Mas é importante que vocês leiam a questão inteira. No final, o meu recado é esse. Leiam toda a questão, porque às vezes o enunciado assusta quando você vai ver a questão é simples. Então, vamos ver quais são as alternativas fornecidas aqui. Olha. Alternativa A, deverá a ação direta de constitucionalidade, a ADI, seguir a sua regular tramitação, de modo que se possam discutir os efeitos produzidos no intervalo de tempo entre a promulgação e a revogação da Lei Y. Tá. Alternativa B, deverá a ADI seguir a sua regular tramitação, de modo que se possam discutir os efeitos produzidos no intervalo de tempo entre a edição da medida provisória Z e a revogação da Lei Y. C. Deverá ser reconhecido que a ADI perdeu seu objeto, daí resultando a sua extinção, independentemente de terem ocorrido ou não efeitos residuais concretos. E D. Em razão da separação de poderes, deverá ser reconhecida a impossibilidade do Supremo Tribunal Federal avaliar as matérias debatidas sob a ótica política pelo Poder Legislativo. Gostaria que vocês parassem agora o vídeo e tentassem resolver. Olha, sempre que você vai realizar prova-teste, não é sempre, né, mas é uma boa dica, sempre haverá aquela questão que já é absurda.
né? Então, é aquela questão que você já pode riscar e dizer, ó, isso aqui não tem... A alternativa D não tem o menor cabimento, né? Você dizer que o Supremo não pode realizar o controle de constitucionalidade, que é a sua função constitucional, por causa do princípio da separação de poderes. É claro que ele pode. Então, ele pode julgar uma DIN sobre uma lei, sobre uma medida provisória. Então, isso você já deveria excluir, né, na sua resposta. Daí você vai ficar com o seguinte problema. Você percebe que a alternativa C diz assim, olha, o processo morreu, a ADI perdeu o objeto, quer dizer, o Supremo não julgará mais. Tá? Então, a C traz esse posicionamento. E a A, só deixa eu voltar lá, e a questão A e B diz assim, olha, a ADI deve seguir tramitação. Então você já tem que tentar resolver essa primeira questão. Morreu ou segue a tramitação? Se seguir a tramitação, seguirá por quê? Porque veja só, ficou muito claro no enunciado, quando você lê o enunciado aqui, olha, todavia, no início do mês de fevereiro, o presidente da República promulgou a Lei X, revogando integralmente a Lei Y. Então, a Lei Y deixou de produzir efeitos concretos. Veja, a DIN, tá, ataca a lei. A lei foi revogada. Por que que a DIN continuaria? Tá? Então, ainda não estou dando a resposta. O fato é, a lei foi revogada. É uma DIN sobre a lei foi revogada. Por que que ela continuaria? Bom, a alternativa A, ela te diz assim, ela continuaria para regular os efeitos concretos que foram produzidos pela lei. E a alternativa B também diz para regular os efeitos concretos que foram produzidos pela lei. A única diferença entre a alternativa A e a alternativa B é que a B diz, olha, desde que a medida provisória foi editada. E a alternativa A fala, desde que a lei foi editada. Desde que a lei foi promulgada. Então, e essa questão da data a gente vai ver que é irrelevante. Por quê? Por quê? Primeira questão que você tem que decidir é, olha, essa regulação de efeitos concretos justifica que uma DIN continue tramitando, mesmo com a lei tendo sido revogada? Aí que você precisa ter uma sofisticação no seu conhecimento para saber qual é a posição do Supremo acerca disso. E a posição do Supremo, vou até trazer para vocês aqui, é exatamente essa que, entre outras ocasiões, o Supremo trouxe nessa ADIM 1445 do Distrito Federal, tá? Não se alegue que eventuais efeitos jurídicos na norma revogada justificam o interesse no julgamento da declaração de sua inconstitucionalidade, tá? Isto porque o Supremo tem um entendimento remansoso, né? Sempre utilizar uma palavra, né? Que no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade não são apreciáveis atos concretos oriundos de relações jurídicas subjetivas. O que ele está nos dizendo aqui também, nesse julgado aqui do ministro Celso de Mello, do Aires Brito, vai dizer exatamente a mesma coisa. A ação de controle de constitucionalidade, ela sempre discute normas abstratas, normas de caráter concreto, com exceção da DPF, mas isso não vem ao caso, pelo menos na ADIM, estamos falando de ADIM. Então, essas normas abstratas que são passíveis de serem objeto de um controle de constitucionalidade via ADIM. Os efeitos concretos que a lei produziu, eles poderão ser discutidos? Poderão. Cada indivíduo que sofreu efeitos concretos por causa daquela lei poderá discutir essa ação na justiça, entrar com uma ação, um mandado de segurança, enfim, qualquer questão. Porém, na ADIM, a ADIM, por sua natureza, não continuará tramitando, porque esses efeitos concretos, tenham sido produzidos ou não são objeto, não podem ser objeto de ADIM. Então, a revogação da lei, ou seja, a retirada do ordenamento jurídico de todas aquelas normas abstratas, já é suficiente para dizer o seguinte, não há mais justificativa para que essa ADIM continue tramitando, ou seja, perdeu o objeto. Perdeu o objeto significa que a ação deve ser encerrada, ponto final. E é exatamente essa a
o gabarito aí, que está destacado em verde, deverá ser reconhecido que a ADI perdeu seu objeto, daí resultando a sua extinção, independentemente de ter ocorrido ou não efeitos residuais concretos. Por quê? Porque efeitos residuais concretos não podem ser objeto de ADI. Não podem ser objeto de ADI. O que é objeto de ADI? De ação direta de constitucionalidade? Leis federais ou estaduais, ou seja, normas abstratas federais ou estaduais, atos normativos que são normas abstratas, e não situações, relações jurídicas concretas, enfim, isso não é objeto do chamado controle de constitucionalidade via ADIM. Tudo bem, gente? Foi um prazer, novamente, ter um novo Pela Ordem com vocês, discutindo um pouquinho dessas questões do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Espero que nós estejamos juntos em breve para outra questão. Até logo!